Olá a todos! Hoje vamos analisar o Bitcoin novamente e até o momento tudo está indo conforme o planejado. Esse plano foi anunciado na análise anterior e previa uma alta para a região dos 66 mil dólares. Neste exato momento, o Bitcoin está sendo negociado a 66.600. E hoje vamos tentar entender o que esperar a seguir. Mas antes de passarmos ao gráfico, vamos falar sobre alguns eventos fundamentais. O principal fator atualmente associado ao crescimento do Bitcoin é, sem dúvida, o acordo entre os EUAs e o Irã. Bem, isto é geopolítica. Para os mercados tradicionais, a mais recente declaração tranquilizadora de Trump desencadeou imediatamente um aumento do apetite por risco. O petróleo caiu, o mercado de ações saltou em relação à mínima da semana passada, e tanto o rendimento quanto as expectativas em relação às taxas de juros também começaram a se transformar em relação aos valores anteriores. Isso também é importante para o Bitcoin, porque agora ele não está sendo negociado como um ativo isolado, mas sim como parte do apetite geral por risco. Quando os mercados temem guerra, petróleo caro, inflação e uma política rígida do Federal Reserve, o Bitcoin enfrenta grandes dificuldades. Quando essa tensão diminui, os compradores começam a voltar, inclusive para o mercado de criptomoedas. Vale destacar um ponto muito importante. Ainda antes do acordo entre o Irã e o Síria, sobre o qual soubemos na noite passada, eu fiz uma análise no YouTube onde apontei para a alta do Bitcoin para a região dos 66 mil dólares. No final das contas, foi exatamente isso que aconteceu, mas o interessante é que eu absolutamente não sabia nada sobre esses acordos e ninguém sabia. Isso mais uma vez indica o fato de que o mercado não reage às notícias, mas sim ao cenário técnico no gráfico, ou seja, o mercado já estava pronto para esse crescimento e Trump, com sua notícia sobre o acordo com o Irã, na verdade atuou como um catalisador. Ela não criou esse movimento do zero, mas sim iniciou seu começo e deu a esse movimento uma dinâmica adicional. E se voltarmos aos fatores fundamentais, é preciso mencionar também os ETFs de Bitcoin. Após várias semanas de pressão e saídas dos ETFs à vista, finalmente vimos um sinal positivo. Na sexta-feira, os fundos registraram uma entrada de cerca de 86 milhões de dólares. Claro, não é uma quantia gigantesca em comparação com as saídas anteriores, mas psicologicamente ela é importante, porque nas últimas semanas a lógica do mercado era mais ou menos a seguinte: os institucionais estão retirando dinheiro, a demanda está enfraquecendo, então não se pode esperar nada de bom. Agora a situação não mudou radicalmente, mas ficou um pouco mais suave. Ela não foi completamente quebrada, mas esse influxo de míseros 86 milhões de dólares pode ser considerado exclusivamente como uma primeira tentativa de estabilização. Vale a pena falar separadamente sobre o sistema da Reserva Federal. Nesta semana, aguardamos a reunião do Fed. Ela acontecerá nos dias 16 e 17 de junho, e todos nós, traders e investidores, estamos aguardando, porque é justamente nesses dias que será tomada a decisão sobre a taxa básica de juros. Muito provavelmente a própria taxa será mantida sem alterações. Por isso, a decisão em si sobre a taxa não é tão importante, pois em princípio é previsível. Muito mais importante é qual será a retórica e quais serão as explicações em relação a essa decisão. Ou seja, se o Fed deixar claro que os riscos inflacionários ainda são altos e que um aumento da taxa é um evento bastante provável, e o Fed está considerando esse cenário, então isso pode esfriar muito rapidamente qualquer apetite por risco. Se, por outro lado, o Fed mostrar que o aumento da taxa não está nos planos imediatos e nem sequer está sendo considerado, então o Bitcoin terá uma chance adicional de se consolidar acima dos níveis atuais. Mas tudo isso estamos falando exclusivamente sobre os fatores fundamentais do mercado. Agora vamos passar para o gráfico e fazer uma análise técnica que, na verdade, é muito mais importante do que qualquer notícia na mídia. E antes de começarmos diretamente a análise, quero lembrar que tanto a análise quanto o trading, pelo menos os meus, eu faço na plataforma Quantifury. Aqui você não paga absolutamente nenhuma comissão e pode negociar não apenas criptomoedas, mas também ações do mercado de ações, índices do mercado de ações, muitos outros índices, fundos, ETF e commodities. E tudo isso sem comissões. E tudo isso com cotações à vista. Esses são os candles mensais do Bitcoin. E foi exatamente esse gráfico que analisei ontem no meu canal do Telegram. Vejo dois cenários potenciais de crescimento. Por que potenciais? Porque o Bitcoin rompeu para baixo. Essa linha branca aqui é a linha global de tendência de alta, o que significa que formalmente ele está em uma tendência de baixa. Além disso, vimos 5 meses de queda contínua, que até o momento finalmente parou.
Agora vou remover toda a marcação na média móvel de 50 meses. E nós já rompemos essa média. Isso significa que corremos o risco de uma queda ainda mais profunda para a região dos 40 mil, onde passa a média móvel de 100 meses. Vou devolver a marcação. E agora, dois cenários de crescimento. O primeiro cenário é o azul. Na minha opinião, ele é menos provável, mas ainda assim possível. Esse é o cenário de teste. É o cenário de teste desta linha de tendência de alta, seguido por um movimento em direção à média móvel de 100 meses. O segundo cenário, o amarelo, é o teste dos máximos de junho, onde estão os stops dos vendedores. E se depois disso o preço continuar caindo, novamente o alvo é 40 mil dólares. Mas se o crescimento absorver a vela de fevereiro, que estabeleceu o mínimo do ano em 60 mil dólares, e em junho esse valor foi atualizado para 59.130 dólares, então, nesse caso, entra em ação este cenário. O azul, com uma alta para a faixa de 110 a 115 mil. Mas, por enquanto, olhando para o gráfico, vemos que a vela de maio, ao renovar as máximas de fevereiro, fechou com um corpo vermelho e isso indica que os vendedores foram mais fortes. E a vela de junho, aqui e agora, neste momento, está engolindo a vela verde de abril. Se junho fechar assim, há uma enorme probabilidade de continuarmos caindo. Também, sem entrar em detalhes e pormenores, quero dizer o seguinte, de acordo com a minha análise do mercado de ações. Especificamente para o índice S&P 500, há, digamos assim, uma perspectiva de crescimento no intervalo de 2 a 4 semanas, incluindo a atual. Hoje é segunda-feira, 15 de junho, e depois disso eu espero o seguinte do mercado de ações. Ou uma reversão global para baixo, ou pelo menos uma correção profunda. E por profunda não quero dizer 10%, mas sim algo em torno de 15 a 20%, pelo menos ou talvez até mais. Com base nisso, enquanto o mercado de ações estiver subindo, e como já disse, acredito que ele ainda vai subir por mais 2 a 4 semanas, o Bitcoin tem uma janela de oportunidade. Ou seja, o Bitcoin pode subir ainda mais. E para entender quais são as perspectivas de crescimento do Bitcoin, vamos mudar para os candles semanais. Nos candles semanais, não é necessário fazer planos muito complexos. Vemos que o fechamento da semana retrasada foi o mais baixo desde aproximadamente setembro ou outubro de 2024. E isso indica uma possível continuação da queda, por exemplo, até a média móvel de 300 semanas na região dos 55 mil dólares, mas nada impede que o Bitcoin suba em primeiro lugar até o meio desse candle. Isso representa 68 mil dólares e estamos próximos desse valor. E, em segundo lugar, nada impede que vá até a base do candle, dessa grande queda a partir de 1º de junho, ou seja, para a região dos 74 mil dólares. E, na verdade, é aqui que estará o ponto de decisão. Se o Bitcoin conseguir absorver esse candle com uma alta, não necessariamente em um único candle, mas em vários, então o caminho estará aberto para seguir adiante. Primeiro para essa região de 82 mil e em segundo lugar para testar as médias móveis, a de 100 semanas, que é a vermelha, e a de 50 semanas, que é a verde, em torno de 80. Vamos dizer 8 mil dólares, mas também 90 mil dólares, embora até o momento em que chegarmos a esses níveis de 82 mil, se é que vamos chegar. Então, nesse caso, já a média móvel de 50 semanas pode cair para algum lugar por aqui. Podemos testá-la e depois continuar caindo. Mas, por enquanto, estamos falando de uma única coisa. É o crescimento até 68 mil ou a base do grande candle vermelho, 74 mil. Enquanto ela não for absorvida formalmente nos candles semanais, o Bitcoin continua apontando para baixo. Não se deixe encantar por isso. Trump, seu acordo com o Irã, as palavras de Trump, seus acordos mudam com muito mais frequência do que a direção do vento em campo aberto. Agora vamos mudar para os candles diários e com isso encerramos nossa análise. Só quero lembrar que estamos fazendo isso na plataforma Quant Fury, onde você negocia sem comissões, bem, com alguns milhares de instrumentos financeiros, não sei dizer exatamente quantos são, mas realmente são milhares. Ações, criptomoedas, fundos ETF, commodities, índices e muito mais. No mercado Forex em particular. Nos candles diários, vemos um quadro bastante interessante. Eu removi toda a marcação anterior que tínhamos nas análises passadas. Vamos começar do zero. Bem, em primeiro lugar, nós tínhamos um fechamento bastante importante, bem aqui, quando fomos até os 60 mil dólares. Vou tirar dos candles mensais. Vou refazer a marcação mais uma vez. Foram 62.909 dólares.
Você pode ver que caímos abaixo desse nível, mas agora nos consolidamos acima dele. Isso é positivo. Esse aspecto positivo se estende até o nível dessa vela verde, porque era o limite superior do movimento lateral, por um certo momento. Aqui nós a rompemos, testamos por cima e seguimos subindo. Assim, agora, o nível de $70.500 atua como um ímã formal do ponto de vista dos candles diários. Que outro aspecto positivo estamos observando? Aqui houve uma grande vela de queda, 5 de junho. Foi a sexta-feira retrasada. Não da semana passada, mas da semana retrasada. Essa vela foi engolida no dia 13 de junho, ou seja, isso foi no sábado. No domingo, o crescimento continuou e agora, na segunda-feira, ele segue. Assim, o objetivo desse movimento de alta era a base desta vela de 3 de junho. Chegamos até ela. E o próximo alvo técnico é a base desta vela aqui do dia 2 de junho. Isso é cerca de $71.500 aproximadamente. Bem, e nós acabamos de falar sobre as velas semanais que $72.000 é aceitável e isso não quebra a tendência de baixa. Por isso, aqui e agora, eu não consideraria nenhuma posição vendida em Bitcoin. Se você quer comprar com o objetivo de $75 a $72.000, é melhor mesmo esperar por uma correção. Para onde pode ir essa correção? Agora é difícil para mim dizer, mas, por exemplo, até a base da vela de hoje, $65.700, ou talvez até para o meio da vela de ontem, porque aqui há uma grande zona pouco negociada, que é a região dos $65.000. Você precisa entender uma coisa muito importante. Pular em um foguete já lançado quando ele já subiu bastante alto, bem, isso é arriscado, sim. Ou seja, sim, as chances de crescimento do Bitcoin são bastante altas aqui e agora. Eu não falaria sobre vendas de jeito nenhum, mas é preciso comprar pelo menos nas correções. Mas se você está com pressa, bem, compre agora, é o que dizem, que Deus te ajude. Com isso, nosso review chega ao fim. Lembro que fizemos este review na plataforma QuantFury, 0 comissões. Essa é a minha recomendação. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários. Até a próxima. Até logo.